Você está ouvindo o Conexão. Todo sábado, às 19h30, nos reunimos para crescer na fé, ouvindo a palavra de Deus exposta com fidelidade e aplicada ao nosso tempo. 2 pregadores ensinam com base nas Escrituras e, através de perguntas, todos são convidados a participar da palavra e contar suas experiências. Nosso objetivo é crescer juntos em comunhão. Mas se você quer ter a experiência completa, visite a nossa comunidade. Siga @anglicanaverbo e venha ser conduzido à maturidade. Amém. Então, dando uma recapitulada aqui, gente, só para o pessoal que chegou novo e quem não estava aqui nas outras semanas, a gente está fazendo uma série de conversas baseada no Sermão da Montanha, e a gente está nas bem-aventuranças que ele veio a falar. Já falamos dos felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus pertence a eles. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. E agora a gente chegou no versículo 6, que eu vou pedir para alguém ler. Alguém pode ler aí para mim Mateus 5:6? Um versículozinho só. Gente, esse pregação sobre justiça é uma pregação um pouco complicada. Eu não sei vocês sentem sobre isso, mas eu acho um pouco complicada porque a gente não sente que o mundo é muito justo, né? E eu não sei a impressão de vocês, mas a minha impressão é que o mundo é um caos. E que o que reina no mundo é a injustiça. A gente não olha pro mundo aqui e fala, nossa, que coisa justa, né? Tá todo mundo aqui, o bom prospera, o mal definha e a vida segue bem. E aí, a nossa ideia é a gente ver o que aconteceu na Bíblia e como Jesus mostrou a justiça dele, que nem sempre é aquela justiça que a gente espera. É a justiça do mal morrendo na nossa frente, ou da vingança que paga o olho por olho, ou coisa do tipo, né? E um exemplo muito bom que a gente tem, que a gente pegou para falar hoje, é o exemplo de João Batista. Se a gente for ver a história de João Batista é declarado o maior entre todos os nascidos de mulher. Ou seja, de todos os enviados, Davi, Moisés, Abraão, ele é considerado o maior de todos. Ele é considerado o maior pregador, o que ia anunciar o Messias, o bendito desde seu ventre. Ele diz que é bendito, ou seja, ele é abençoado desde que estava na barriga da mãe. A unção dele não caiu depois, como se foi com Moisés, que foi ver a sarça ardente, ou com Davi, que foi ungido rei. João Batista estava predestinado a ser quem ele era desde a barriga da mãe. E ele fez umas coisas incríveis. Ele era da descendência de Levi, ou seja, ele tinha por direito para ser sacerdote, que é aquele que confirma os milagres que aconteceram. Ou seja, por exemplo, se você tinha lepra e você ia ser sarado dessa lepra, você tinha que ir no sacerdote para ele confirmar que aquilo era um milagre. Senão ele não era válido naquele tempo. O sacerdote ele tinha essa função importante de anunciar as coisas, obras de Deus, para separar as farsas, para separar os farsantes e tudo mais. E João Batista vinha dessa linhagem que podia ser sacerdote, mas mesmo assim ele ainda se entrega a um rito de passagem, porque na lei de Moisés permitia que você fosse um sacerdote se você fizesse um passo a passo de coisas para viver. E assim que você vê o Evangelho de Lucas, se eu não me engano, que o vídeo descreve isso muito bem, você vê toda a trajetória de João Batista, que é um cara que já estava destinado a ser sacerdote, porque ele nasceu na família que era destinado para ser sacerdote. Um homem que já estava abençoado, mas mesmo assim ele se veste com pele de camelo, come grilo, come mel e vive no deserto. E tudo isso para poder provar que ele tinha direito de ser aquela pessoa que ia anunciar o Cristo que vinha a vir, né? João Batista depois ainda volta para a terra depois, ainda prega sobre Jesus, batiza todo mundo em arrependimento e pecado. Tudo isso para trazer a volta de Jesus. E a gente fica se perguntando, nossa, esse cara viveu tudo que tinha para viver, tinha todas as promessas que tinha para viver. E mesmo assim, João Batista, depois que Jesus veio, depois que Jesus ele já tinha batizado Jesus, ele tinha visto o Espírito Santo falar, ele estava presente, tanto Deus quanto o Espírito Santo apareceram. O Espírito Santo apareceu na forma de pomba e Deus falou dos céus naquele momento. Ele presenciou tudo isso
soube de tudo que tinha, continuou pregando Jesus, foi preso, mas na prisão, naquele momento terrível que João Batista foi preso por algo muito injusto, ele estava condenando o rei pelas injustiças que ele fez, João Batista é preso e condenado à morte. Nesse momento de injustiça, depois dele ter feito tudo certo, a gente não vê João Batista ter dado um tropeço, como foi com muitos outros que a gente viu, mas depois dele ter feito tudo certo, ele ainda é preso. E ali ele manda os discípulos que andavam com João Batista perguntar assim, vai perguntar a Jesus e pergunta se ele é mesmo o Messias ou se ele vem outro. Aí tu fica, caraca, pô, ele acabou de ver tudo, ele acabou de fazer, ele passou 40 anos no deserto. E ainda assim ele duvida de Cristo. Alguém pode ler pra mim? Mateus 11:3, perdão. Mateus 11:3. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar que Cristo fazia, mandou que alguns de seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Aí até o 6. Que é isso aí mesmo. Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Amém. Amém. Aí a gente vê que o João Batista tava só um flotadinho. Mas aí eu volto a perguntar pra vocês, depois de ver esse exemplo aí, você já sofreu ou já viu alguma injustiça acontecendo muito grande na sua vida, assim, te fez ter uma crise de fé? Tipo assim, caraca, como é que Deus existe uma coisa dessa acontecendo? Pode falar, quem quiser falar, pode ficar à vontade. Um de cada vez. Quando o Tia Lúcia morreu, foi a mesma coisa pra mim. Nossa, naquele momento lá, eu já até contei essa história, contei no dia que a gente tava fazendo a versão dos que choram, que quando ela foi fazer a cirurgia, minha tia foi fazer a cirurgia no coração, foi botar um stand no coração, mas até que ela não tava em momento de risco, ela foi botar por precaução. Então ela tava bem e ela foi botar a cirurgia. No momento que fez a cirurgia, eu tava em casa e já recebi a mensagem: nossa, ocorreu tudo certo. Foi tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, ela tá bem, tá só se recuperando, né? E, nossa, todo mundo feliz, graças a Deus, que coisa boa. A cirurgia foi perfeita. E aí, alguns 20 minutos depois, mandaram mensagem de novo falando que ela teve complicação no coração e que parece que alguma coisa aconteceu de acordo com a cirurgia, não saiu correto, e ela teve a parada cardíaca e depois veio morrer. Nesse momento, eu lembro de eu e Gabriel terem ficado irados, assim, de, nossa, que absurdo, como é que pode Deus estar fazendo um negócio desse comigo, como que ele arranca a minha segunda mãe e tudo mais. E a gente vê, tipo, nossa, sou uma pessoa tão boa, a gente vê tanta gente ruim vivendo aí, fazendo todas as atrocidades, e uma pessoa tão boa, uma pessoa que amava, que cuidava tanto da gente, tá vivendo por aí e morrer por um negócio tão bobo. Então, eu tenho um exemplo um pouco mais tranquilo do que o que vocês apresentaram. Não envolve morte diretamente ou perda de algum parente. Mas eu sinto um pouco disso quando eu vejo a situação que a minha avó está passando agora, nesse momento. Minha avó, ela tem diabetes e isso causa um impacto muito grande na vida dela, sabe? É uma doença que realmente é difícil demais, porque parece simples. É só não comer doce. É só controlar a alimentação, sabe? Mas, assim, para uma pessoa que tem 72. Uma pessoa que tem 72 anos e viveu assim, a minha avó vivia no meio do mato, né? Minha avó nasceu aqui na cidade, mas não sei se vocês conhecem ali no Rosário, aquele morro que tem do lado do CIEP ali, sem ser a montanha zona, mas tem um morro ali do lado, né? Minha avó morou ali a vida inteira dela, então assim, literalmente no meio do mato. Ela não tinha instrução nenhuma a vida inteira dela, né? Então ela descobriu muito cedo a diabetes por causa de um exame que ela foi fazer. E até hoje ela sofre com isso, sabe? E eu tento ajudar minha avó, que eu faço educação física, então acabo entendendo um pouquinho mais da parte
científica da coisa, né? Do que tem que tomar os cuidados e tal. Mas assim, ela é uma pessoa que não abandona os costumes dela, então não adianta. Minha avó Sabe? assim também. Ela gosta, é o jeito dela de viver. Minha avó tinha diabetes, era igualzinho. Exatamente. Então eles falam que cachorro velho não aprende truque novo, é mais ou menos isso. Dá pra comprar um dia. Não, a dela, ela toma insulina. Toma insulina? Ela toma insulina. É igual meu pai. É assim também. E ultimamente, nos últimos 10 anos, ela tem perdido a visão gradativamente. Não, vamos pedir. E é muito complicado, porque assim, a minha avó era uma pessoa de uma energia assim, que era de bater palma pra energia dela. A minha avó, com mais de 60 anos, trabalhava no Rio, subia e descia todo fim de semana pro Rio para trabalhar. Trabalhava em 3 casas diferentes de faxineira e trabalhou com isso a vida inteira. E todo fim de semana ela subia e me levava para passear, levava meu primo. A gente descia para Guapi, ia para cachoeira, almoçava em restaurante, tudo isso. Então, a minha avó era uma pessoa de muita energia, né? Muito ativa. E hoje eu vejo que assim, ela tá cada vez mais se entregando à doença, sabe? Então, coisas que ela gostava de fazer, ela não faz mais. Ela adorava cozinhar pra gente, hoje em dia ela já fica desanimada. Ela fala, meu filho, quando tu for vir aqui tu me avisa, porque a avó não tá cozinhando muito não tá fazendo comida não. Eu faço quando eu tô afim, assim, quando eu quero fazer eu faço, às vezes eu não faço. Teu tio que faz pra mim, ou às vezes eu como um lanche, como uma fruta. Então, assim, é muito triste pra mim ver isso acontecendo com ela, porque ela é meu exemplo de fé. É a pessoa que eu mais admiro em questão de fé na minha vida. E ver ela passando por isso me dá esse sentimento de injustiça mesmo. Eu falo com Deus, cara, por que tem que ser com ela? Faz comigo. Eu mereço muito mais do que ela, sabe? Mas o que eu queria trazer para vocês é que talvez as pessoas que olhassem a situação de João Batista na época, pessoas que foram batizadas por ele, que souberam de tudo que ele passou, né, voltando para nossa história do texto, pessoas que souberam de tudo que ele passou, sabiam a pessoa boa que ele era e as obras que ele fazia para o Senhor. Talvez essas pessoas tivessem o mesmo sentimento que a gente teve, né? Que vocês compartilharam. Aliás, agradeço por vocês terem compartilhado. E talvez as pessoas da época olhassem e tivessem esse mesmo sentimento de injustiça. Porque assim, se a gente perceber em todas as nossas histórias, a injustiça vem através da dor. Esse sentimento de injustiça vem através da dor. Uma dor que a gente sofreu. E João Batista estava sofrendo uma dor muito grande. Porque, assim, quando a gente faz algo de positivo, a gente já fica feliz. Imagina um homem que batizou Jesus. E ele achou que ele ia estar do lado de Jesus, né? Eu imagino que ele tenha achado que ele ia estar do lado de Jesus o tempo inteiro. Claro. Porque ele é o escolhido por Deus para preparar o caminho para o Messias. E, assim, por defender a fé dele, porque, assim, Guilherme pode me ajudar se eu estiver errado, mas ele foi preso porque ele disse a Herodes que Herodes não poderia estar casado com a mulher do irmão dele. Isso. O que acontece? João Batista faz a denúncia, né? Diz a Herodes que não podia estar fazendo aquilo. E Herodes, a esposa de Herodes, né, a rainha, pede para matarem João Batista, né? Que Herodes ordena a morte dele. Herodes fica com um certo receio, porque João Batista era uma pessoa muito querida pelo povo. Ele batizava todo mundo, ele pregava, as pessoas gostavam dele e Herodes temia ali uma revolução do povo. E depois de um tempo acontece um episódio lá e a filha né, da esposa de Herodes ganha direito a fazer um pedido, né? Herodes concede a ela um direito de fazer um pedido que ele não poderia negar. E aí essa menina, influenciada pela mãe, pede a cabeça de João Batista, né? Então, assim, a morte dele é algo que nos soa também muito injusto. Pelos feitos dele, pelas obras dele. Ele foi o maior, né, como o Guilherme disse, o maior dos profetas do Antigo Testamento. Ele era o sumo sacerdote que iria ungir o rei dos reis, que era Jesus. Então isso nos soa muito injusto. Mas, assim, voltando a falar de dor, a dor ela é algo que a gente já falou aqui, né, na questão do sofrimento. E hoje eu queria trazer uma perspectiva diferente da dor. Na Bíblia a gente tem exemplos de várias pessoas que passaram pelo deserto. Né? A gente tem primeiro Moisés, depois Moisés ficou 40 anos no deserto. Primeiro ele fugiu para o deserto, né, por ter cometido um crime, por ter matado um egípcio. Depois ele volta para o deserto com o povo, 40 anos no deserto.
Elias também fugiu para o deserto depois de ter matado lá os profetas de Baal. E até João Batista, né? João Batista viveu a vida dele no deserto, no seu voto. Então, o deserto é algo muito comum na Bíblia. E quando a gente pensa em deserto, na perspectiva do texto, é algo difícil, é um desafio. Né? O deserto ele é lar de todos os males. É o lar da serpente, é onde moram todas as dificuldades. E no deserto a gente tende a achar, quando a gente está passando por um deserto, na verdade, na nossa vida, a gente tende a achar que Deus nos abandonou, que Ele nos deixou, ou que a justiça dele é falha, que Ele não está nos ouvindo, que Ele não está olhando pela gente. Mas eu queria convidar vocês a olharem para esse sofrimento, para esse deserto, como uma escola mesmo. Né? Para esses homens da Bíblia, o deserto foi um lugar onde Deus levou eles para ensinar. Talvez se eles não tivessem passado pelo deserto, eles não iam conseguir realizar os feitos que eles realizaram depois. Talvez João Batista fosse só um garoto mimado, porque ele era cheio do Espírito. Ele já nasceu cheio do Espírito. Ele era escolhido por Deus. Então talvez ele fosse uma pessoa totalmente diferente se ele não tivesse passado pelo deserto. Né? Então, eu não sei como está a vida de vocês agora, como está o coração de vocês, mas eu queria dizer que se vocês estão passando por um deserto agora, por uma dor, tenham fé que esse deserto vai passar e que você está nele por um bom motivo. É difícil porque a gente não pode glamorizar o deserto, falar que ele é bom, não é. Mas o intuito dele justamente é ser difícil. Porque é na dor, é no sofrimento que a gente mais aprende. Então, se você está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, olhe para Deus e saiba que mesmo que pareça que ele está em silêncio, que ele se calou, que ele te abandonou, ele está olhando por você e ele está falando contigo a todo momento. Mesmo que pareça que às vezes não. Sim. Então a gente vê que no final das contas, João Batista está lá perdendo a sua fé, né? De alguma maneira. E ele questiona Jesus e Jesus dá uma resposta para ele. Só que a resposta que Jesus dá não é uma resposta muito feliz. Não sei se vocês repararam nisso. Alguém consegue ler para mim de novo Mateus 11, a parte só o 5 e o 6 agora? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A resposta de Jesus, eu confio no plano, basicamente. Jesus falou assim, confia no plano, acredita no que eu tô fazendo. Porque João Batista, ele vê tudo aquilo que tá acontecendo com ele, mas ele não entende o que ele tinha para fazer, o plano que ele tinha para fazer com Deus, ele fez perfeitamente. E aquilo que ele tinha que receber de justiça depois, ele vai receber na glória. Porque o plano que ele fez, todo o ponto que ele fez, ia revolucionar o mundo depois. A chegada que ele preparou para Jesus ia mudar o mundo depois, e a sua justiça ia ser feita depois. É porque João Batista preparou o caminho, não porque, né? Porque Deus tem seus planos, mas por causa dessa atitude toda que João Batista fez, é que Jesus foi curar os cegos, levantar os coxos e todos os milagres que aconteceu depois. Ou seja, a justiça que estava acontecendo estava fora do alcance de João. Ele não via porque ele estava preso no momento, literalmente e metaforicamente na mente dele, naquele momento, mas a justiça estava acontecendo do lado de fora. As pessoas estavam sendo curadas, as pessoas estavam sendo salvas, as pessoas estavam recebendo a palavra de Cristo pelo que aconteceu, pelo caminho que ele asfaltou. Nem a maior das fé do mundo consegue parar nesses momentos, porque a gente só não está vendo o plano todo. E por a gente ver esse pedacinho, parece que tudo é um absurdo, né? Tudo que acontece é um absurdo. E é por isso que eu comecei falando, não sei se vocês sentem isso, mas para mim o mundo parece um caos de justiça. E justiça é o que a gente vê. Tá vendo alguma coisa quebrada, né, cara? Sei lá, alguma coisa tá quebrada, não tá... O que acontece, na verdade o mundo está errado. Não somos nós que estamos errados. Não é a vontade de Deus que está errada. É o mundo que está errado. Então a gente vai ter esse sentimento mesmo de estar deslocado, né, por muitas vezes, de se sentir deslocado. E às vezes até o que aconteceu com o João Batista, ele foi condenado pela sua fé. Porque ele estava defendendo a sua fé, né?
Hoje em dia isso acontece muito. E isso que é incrível, porque a gente não consegue usar esse exemplo de João Batista para dizer que ele não tinha fé. Porque ele era um homem de fé. Poxa, o cara passou, sei lá quantos anos no deserto para um Messias que ia chegar, entendeu? De acordo com a lei, ele nem precisava fazer Não, aquilo. ele nem precisava fazer, ele tá fazendo porque ele tinha que fazer a mais. Ele tava fazendo a mais do que ele podia fazer. E a gente pode ver que a fé não é uma coisa inabalável. E mesmo que a gente se passe por esses momentos de deserto, de injustiça, igual o Kaique falou, que a gente perca um pouco a fé, a gente tem que lembrar que o plano de Deus está sempre acontecendo, mesmo que a gente não esteja vendo. Sim. Deu uma questionada. Deu. Ele pergunta... Por que me abandonar? Por que me abandonaste? Naquele momento lá. Se até Jesus teve uma crise de fé, olha, vou te falar não, hein? Tem um texto de Hebreus que fala sobre isso. Eu vou ler, porque todo mundo já deu uma lidinha já. Então eu vou ler esse aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por um tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com a perseverança, corramos com a perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-lhe à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E aí a gente pode pensar que, como o autor de Hebreus falou, que a gente pensar que, poxa, já aconteceu tudo, já tá tudo certo, e mesmo que a gente não esteja vendo, o plano de Deus é infalível. O plano de Deus é absoluto e não depende de mim, não depende de Kaique, não depende de Cícero, não depende de ninguém. O plano de Deus acontece independente da gente, e tudo que a gente tem que fazer é pedir para participar desse plano apenas, né? E se aquele deserto que a gente está passando, que é uma coisa muito ruim, que Deus possa fazer esse deserto um momento de aprendizado, de aprimoramento, como assim foi para João Batista, para não ser uma pessoa mais completa, mais firme na fé dele, que esse deserto seja um caminho bom pra gente. Que a gente não veja essa fome de injustiça que a gente sente no nosso coração, falta de fé. Gabriel fala uma coisa que é muito legal, ele para pensar assim, poxa, se a dor toda que a gente sente hoje em dia faz a gente sofrer tanto, imagina o quão feliz a gente vai ser na glória por saber que isso nunca mais vai acontecer, ou por saber que tudo isso que a gente passou valeu a pena para estar com Deus depois, para estar junto com as pessoas que a gente ama e para curtir mesmo nesse momento da glória pela eternidade com as pessoas que a gente quer. Né? Posso só concluir? Claro, concluir. E uma coisa que pode ser um remédio para essa nossa fome de justiça, por enquanto, né, é ter fé na promessa de Deus. A promessa que ele faz através desse sermão que ele dá no monte e do versículo que a gente leu. Que o final é muito claro. Serão saciados. Então, se você tem essa fome e essa sede de justiça, confie na promessa de Deus que ele vai te saciar. E, infelizmente, as injustiças só vão ser curadas, só vão parar de existir na glória de Deus, como o Guilherme falou. Então, nosso coração vai ser inquieto até o último momento. Mas se o seu coração é inquieto diante dessas injustiças, é porque você está no caminho certo. Porque como, né, o William disse, é o mundo que está errado. Então se a gente se cala e se a gente se omite diante dessas injustiças, é porque quem está errado somos nós. Nós estamos errados diante do mundo, né? Então se você tem essa fome, essa sede de justiça, pode ter certeza que ela vai ser saciada. Porque não sou eu que estou falando. Foi Deus que disse. Ele prometeu e ele vai cumprir, eu tenho certeza. Amém. Amém. E